Oi pessoal, professora Ana de Direito Civil. Hoje a gente vai falar sobre pessoa jurídica, domicílio e bens. Não se esquece de curtir o nosso canal, se inscrever nele, ativar o sininho. Vamos juntos que aqui tem muito vídeo. Bens podem ser divisíveis e indivisíveis. Então a gente vai ter os bens divisíveis, que são aqueles que se podem fracionar sem que altere a substância deles, ou diminua o valor, o prejuízo. Então, por exemplo, petróleo, soja, café, eu consigo colocar em safras, eu consigo colocar em sacos. E isso não altera a essência dele, a matéria da qual ele é feita, correto? E ele é indivisível, naturalmente é divisível, podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. Então, bem indivisível pode ser pela natureza dele, nesse caso, se dividir, você altera a essência, você modifica a qualidade essencial dele. Exemplo clássico é o relógio. Se eu quiser dividir o relógio, ele já vai perder a funcionalidade dele, a essência dele. Ou eu tenho um indivisível por determinação legal, que é a hipótese em que a lei determina que é indivisível o bem. Então, exemplo, indivisível são os servidões prediais, ou indivisibilidade dos direitos dos cordeiros até que haja partilha. Então, nenhum dos herdeiros sabe qual parte que tem. Eles têm uma fração ideal, às vezes, do patrimônio, mas eles não sabem exatamente o que eles vão receber, tá? Então, é indivisível ainda. Indivisível por convenção ou por vontade das partes. Então, se as partes determinam que aquilo é indivisível, a atribuição fica indivisível bem. Então, assim, exemplo, condomínio acorde que fica indivisível a coisa comum por prazo não maior de 5 anos. Então, eles têm um valor reunido, eles consideram aquilo como sendo indivisível, não pode ser fracionado, correto? Então, a gente vai ter por natureza, por determinação legal e por convenção. Os bens podem ser considerados ainda singulares e coletivos. Então, são singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si, independente dos demais. Eles podem estar juntos, agrupados, mas cada um deles existe individualmente. Então, por exemplo, se tivermos um coletivo de canetas, essas poderão ser consideradas em sua individualidade. Então, um conjunto de canetas, ainda assim, cada caneta é uma caneta. Bem coletivo. Composto por vários bens são considerados em conjunto. Exemplo, uma biblioteca formada por um coletivo de livros que juntos são considerados uma biblioteca e não um conjunto de livros. O Código Civil dispõe sobre a universalidade de fato e a universalidade de direito. Então, universalidade de fato, pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, têm destinação unitária. Exemplo, rebanho de gado aí, tá? E a universalidade de direito é complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico. Exemplo, massa falida, certo? Então, singular ou coletivo. Dentro do coletivo, de fato ou de direito. Bens principais e acessórios. Então, dentro do principal e do acessório. O bem reciprocamente considerados são aqueles que se relacionam necessariamente uns com os outros. Os bens principais e os acessórios. O principal é o bem que existe em si. O principal, ele não pressupõe a existência de um acessório, tá? Então, ele existe abstrata ou concretamente. Já o acessório, aquele cuja existência pressupõe a do principal. Então, o principal, ele existe sozinho, ele não depende de um acessório. Agora, toda vez que eu estiver falando de um acessório, necessariamente eu tenho que pressupor que existe um principal, ok? Esta basicamente a relação. O principal é aquele que sozinho ele existe e o acessório é aquele que necessariamente pressupõe a existência de um principal. Ele sozinho ele não consegue existir. Vamos lá, exemplo de principais, né, que se distinguem dos acessórios. Espécie de bem em cada baixa. Então, dentro, ele existe por si. O acessório ele pode ser subdividido em 4 tipos. Ele pode ser um produto, ele pode ser uma pertença, ele pode ser um fruto ou ele pode ser uma benfeitoria. Exemplo que eu estava falando do bem principal e do bem acessório. Uma árvore, ela é considerada um bem principal, ela existe sozinha, tá? A fruta que essa árvore vai me dar, ela é um bem acessório. E eu vou poder vender, eu vou poder comercializar. Então a árvore, ela não depende da maçã, por exemplo, para ela vender, para ela existir, perdão. Ela não depende da maçã. A maçã depende da árvore para existir, correto? Então, aqui eu tenho claramente um bem acessório e aqui eu tenho claramente um bem principal, considerando a árvore, tá bom? Então, essa é basicamente a diferença. Como eu faço para distinguir um bem principal de um bem acessório? O principal, ele existe sozinho.
Ele não depende do acessório. O bem acessório, ele precisa do principal para ele existir. Dentro dos bens acessórios, eu posso ter um produto, uma pertença, um fruto ou uma benfeitoria. Vamos ver a diferença. Bem acessório, o que é um produto? Segundo a Maria Helena Diniz, é uma utilidade que se podem retirar da coisa, alterando sua substância, como a diminuição da quantidade até o esgotamento, porque não se produzem periodicamente. Exemplo, minério extraído de uma jazida. Quanto mais eu extraio, mais eu vou esgotando aquela jazida. Então, eu tenho um prejuízo do meu principal, certo? No caso aqui desse produto. O produto é aquilo que ele implica em uma diminuição, um esgotamento do meu principal, certo? É um tipo de bem acessório que ele vai consumir no principal, ok? Pertenças são os bens que não constituem parte integrante, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou aos embelezamentos de outro. Então, pertenças podem ser agrupadas como bem destinado ao serviço de outro bem. Exemplo, um trator destinado à exploração da propriedade agrícola. Eu uso o trator para conseguir fazer a minha parte agrícola. Ou a melhoria do uso de outro bem, o mobiliário de um imóvel. Eu só consigo morar numa casa tendo o mobiliário dela. E o embelezamento de outro bem, os quadros de um imóvel, certo? Então, eu tenho um acessório, no caso da pertença, ela tem uma finalidade muito específica, tá? Ela tem um uso destinado a ela, ok? Importante como as pertenças não constituem parte integrante do bem principal, não seguem a regra que define que o acessório segue o principal, certo? No caso, elas existem elas existem sozinhas. É que assim, no caso do mobiliário, ele existe nesse contexto aqui, tá? Mas ele sozinho, ele existe também. Mas a gente é considerado acessório nesse conceito de considerar isso aqui como principal, ok? Seguimos. Acessório, fruto. Os frutos, por sua vez, distinguem-se dos produtos, pois à medida que se faz a colheita, não se altera a substância, bem como não ocorre seu esgotamento. Então, diferentemente do produto, o que o fruto é diferente do produto? O produto ele vai esgotando o principal, lembra disso, da jazida? O fruto não, eu posso colher 200 vezes as maçãs de uma árvore, a árvore vai continuar intacta. Todo ano ela está me dando a fruta, a árvore não é afetada. E ao passo que uma jazida, toda vez que eu vou extraindo, eu estou esgotando o principal. Então essa é basicamente a diferença do fruto para o produto, tá certo? O fruto, ele não implica em esgotamento do principal, enquanto o produto eu vou esgotando o principal, certo? Em relação à origem, os frutos podem ser classificados como fruto natural, que o desenvolvimento decorre da própria natureza, como as frutas, por exemplo, geradas no pomar. Podem ser frutos industriais, frutos da atividade humana, como, por exemplo, produtos decorrentes das fábricas. Então, eu tenho uma fábrica, uma indústria química, lá dentro eu gero remédios. Então, eu tenho produtos industriais, frutos industriais sendo gerados naquele meu principal. Eu tenho frutos civis, que decorrem da utilização econômica da coisa principal, produzindo rendimentos, como é o caso dos aluguéis, dos dividendos, dos juros, das ações, por exemplo. Todo mês eu estou tendo um rendimento dela. Em relação ao estado, os frutos podem ser classificados como pendentes, que é aqueles que ainda vão ser colhidos, né? As coisas estão ligados a coisas que os produziu, então ainda não foram retirados, estão ligados ao principal. Ele pode ser percebidos ou colhidos quando eu já retirei, já estão separados da coisa que o produziu. Ele pode ser estantes, quando estão armazenados para venda. Pode ser percipiendos, quando não foram colhidos. Então, está quase perdendo, estou perdendo ele percipiendos. E a gente tem os consumidos, aqui, né, a última opção, que são os frutos que já foram consumidos, que já foram pegos. Você acabou de assistir um trecho das nossas aulas. Para ter mais informação e mais conteúdo, é muito importante estar inscrito, já ter ativado o sininho e nos seguir em todas as redes sociais. Vamos juntos em busca da sua aprovação.